Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo, que traz para vocês conteúdos de relevância e qualidade, assuntos e notícias do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. E no nosso programa de hoje estaremos tratando sobre um assunto muito importante que é a gestão do tempo. Quem estará trazendo todas as informações para nós é a palestrante, educadora corporativa, consultora de empresas, Luciene Scherer. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutora. Eu agradeço muito o convite e espero poder contribuir com algumas dicas aí sobre gestão do tempo, produtividade, porque a gente não falar também sobre felicidade, né? Porque para a gente ser produtivo, a gente também tem que ser feliz. Olha, já gostei da escalada do programa de hoje. Seja muito bem-vinda, Luciene. Muito obrigada. E gerir o tempo, né? Então hoje teremos dicas importantíssimas como viver melhor e poder administrá-lo. Agora um intervalo de 30 segundinhos e a gente já volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo ele é transmitido para todo o nosso estado, através aqui da Ubra TV e também dos canais NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. Mas anote aí, NET Claro 521 e Vivo 513. Doutora Luciene Scherer, começando o nosso Papo Certo de hoje. Como definir as prioridades diárias? Eu acho que na verdade eu tenho certeza. Essa é a pergunta que mais me fazem em 99% das vezes. Mas como definir as prioridades diárias? A gente precisa dar um passo atrás quando a gente está falando em prioridades e nós temos que definir qual é a nossa moeda. Como assim, Luciene? Qual é a nossa moeda de prioridade? O que é que nos traz maior impacto na nossa vida? Se nós temos um negócio, o que nos traz impacto? É o financeiro do negócio. Então, toda tarefa que impactar no financeiro, ela precisa ser feita em primeiro lugar. Às vezes, no nosso dia a dia, talvez a nossa moeda seja uma moeda emocional. Talvez nós estejamos, tendo que dar mais atenção à família, a alguma situação. Então, as nossas prioridades, elas vão estar voltadas para o nosso emocional naquele momento, naquela fotografia, naquela situação, né? Eu costumo dizer, no nosso situacional do nosso dia a dia. Então, sempre para estabelecer prioridades, nós temos que começar o nosso dia pensando, qual é a minha moeda do dia de hoje? Perfeito. Começamos muito bem o programa de hoje, realmente. Mas eu te pergunto, como lidar com as tarefas urgentes em comparação com as tarefas importantes? Porque elas são diferentes. São diferentes. E quando nós entendemos o que é importante, entendemos a nossa moeda, nós começamos a fazer os importantes antes de tudo. Todo o importante que não é feito, ele vira uma urgência. Então, se eu entendo que, por exemplo, pagar um boleto
é importante, se eu não pagar aquele boleto, ele vai virar uma urgência. E normalmente ele vai virar uma urgência com valor maior. Ou seja, além de virar uma urgência, ele também virou um incêndio. Ele também virou algo que eu não queria fazer, mas quando eu me dou conta, eu estou fazendo porque eu não tratei aquilo com a devida importância. Num negócio, os orçamentos são coisas importantes a serem feitas, né? Mas às vezes eles são deixados de lado. E quando eles são deixados de lado, de repente chega um gestor e me pergunta: e o orçamento? Não fiz. Então virou uma urgência. E qual é o problema de tudo virar uma urgência? É que a gente não vai tendo tempo para os importantes. E as urgências, elas vão virando aquelas pessoas... As pessoas que lidam com muitas urgências são aquelas pessoas que dizem: nossa, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para nada. Por quê? Porque ela está lidando só com urgência. E essa urgência, ela vai tomando conta da vida da pessoa e vai também tirando a saúde mental da pessoa. Então, é muito importante a gente ter, né, esse olhar sobre as tarefas prioritárias e importantes, para que o nosso dia a dia ele não seja consumido por pseudos incêndios, né? Que a gente vai lidando com isso diariamente. Então, separar uma coisa da outra é fundamental para ter um bom gerenciamento do tempo. Qual é o principal ou os principais desafios que se enfrenta para definir o que é uma prioridade? Quais são as prioridades nesse meio de tantas urgências? Quais os principais desafios? Eu acredito que o principal desafio é a comunicação, né? As pessoas precisam, no ambiente corporativo, é importante comunicar o que é importante. Toda a minha equipe, as pessoas que estão junto comigo no meu negócio, elas precisam entender, olha, essas tarefas, quando chegam, elas são responsabilidade da pessoa XYZ e elas devem ser feitas em primeiro lugar. Quando tudo isso fica claro e comunicado, toda a equipe funciona. Agora, se a gente não tem essa comunicação, as pessoas são simplesmente acumuladores de tarefas. A gente costuma até falar em treinamento, né? As pessoas são produtivas ou elas são fazedores de coisa? Né? Se tu tem uma equipe que são cheia de fazedores de coisas e de tarefas, ninguém está utilizando o critério de prioridade. Ninguém está utilizando o critério de importância. E aí, às vezes, muito comum também, em treinamentos de empresas, em desenvolvimento de lideranças, nós vermos os gestores ou os líderes falando: nossa, ninguém me entende, eu peço para fazer as coisas e ninguém faz. É porque não está sabendo se comunicar adequadamente com a equipe. Então, gestão do tempo e comunicação são pilares que andam o tempo todo para trazer juntos para trazer eficiência no meio corporativo. A senhora concorda que a questão da urgência às vezes é relativa também? Sim. Lá na empresa e tem pode algumas mudar. Situações que o cliente traz para nós. Preciso que resolva uma situação urgente para mim. Aí eu repasso essa urgência para a equipe, a equipe para tudo, vai resolver aquela situação. Mas já há algum tempo a gente tem uma prática que é de perguntar: tá, mas qual é o grau de urgência? Não, até sexta-feira. Nossa, hoje é terça, até sexta, essa urgência para ele. Para nós não é urgência, vai ser atendido com tranquilidade dentro da prioridade. Essa informação da urgência, ela, às vezes, é relativa, correto? Correto. E aí a gente vê a importância da comunicação. Comunicação, né? exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente somos, né? E isso eu digo somos porque é um treinamento. Pode ser que num dia eu esteja assim afiadíssima, entendendo a importância, a urgência. E pode ser que num outro dia que eu tenha tantas tarefas e no meu dia a dia, como pessoa, né? Porque nós somos um ser integral, né? Nem todo dia estamos no nosso 100%. Pode ser que naquele dia eu não consiga entender e eu vá funcionando como uma fazedora de coisas.
E aí, se o cliente me telefona e diz, é uma urgência, eu acredito naquilo. É muito difícil a gente, e talvez esse seja o maior treino de todos, a gente parar, contar até 6 e se comunicar, né? E perguntar, ok, é uma urgência, eu entendo, percebi que é uma urgência. Posso te entregar até amanhã? Posso te entregar até quarta-feira? Qual seria o dia dentro dessa semana ideal para eu te fazer essa entrega? Aí pode ser que o cliente diga, sexta-feira. Aí tu, nossa, eu ia enlouquecer, ia parar de fazer tudo que eu estava fazendo para fazer essa entrega hoje e é só na sexta-feira. Então, eu ganhei tempo, eu fiz um bom gerenciamento de tempo. Aliás, quando a gente fala em gestão do tempo, uma coisa é importante. Gerenciar bem o tempo é administrar não só o teu tempo, mas o tempo dos outros. E eu falo isso em treinamento. A gente precisa organizar os outros para o nosso tempo ficar organizado. Então, quando o cliente traz assim, é urgência, deixa eu entender essa urgência. É a comunicação necessária. É a comunicação. Bom, continuando. Como tu sugere que seja organizada a lista de tarefas para que ela realmente tenha eficácia? Tem uma dica, existe um autor chamado David Allen, que escreveu um livro que se chama GTD, Get Things Done. E o que ele recomenda nesse livro? Esvazie a mente. Então, tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo e que têm negócios e que têm atividades, né, muitas atividades, frequentemente às 5 horas da manhã essas pessoas estão pensando nas atividades do dia. Então, uma dica importante é esvaziar a mente naquele momento, fazer uma lista de tudo que está vindo à mente. Quando a gente faz uma lista e a gente visualiza aquelas tarefas, a gente consegue olhar para as tarefas e perguntar, o que eu preciso fazer primeiro? O que eu preciso fazer até o meio-dia? O que eu preciso fazer até às 6 horas da tarde? O que eu preciso fazer até sexta-feira? Dessa forma, o cérebro entende, está tudo resolvido. Excelente, eu tenho uma opinião quanto a essa não organização. É como se fossem pequenos LEDs piscando na nossa mente a todo instante, lembrando que alguma coisa não está sendo feita que deveria estar sendo feita. Quando a gente organiza realmente essa lista de tarefas, coloca as prioridades, e tem coisas que não vai dar para fazer no dia. Não vai dar. Mas a partir do momento que tu diz, não, isso não vai ser feito hoje, é como se tu desligasse esses LEDzinhos que estão ali na cabeça e alguém vai ter que ajudar a fazer ou vai passar para depois. Do LED, mas é como se fosse um LED piscando na nossa mente. Perfeito. E incomoda até na concentração. Né? Mas, doutora, vamos falar agora sobre uma outra situação bem importante e que traz também essa produtividade, que é a procrastinação. Quais as estratégias que você utiliza para evitar, então, a procrastinação? Eu tenho uma dica sobre, porque assim, eu sempre digo nos treinamentos, eu procrastino, tu procrastinas, nós procrastinamos, né? Então, assim, não é porque eu faço educação corporativa e falo sobre gestão do tempo que eu também não procrastino. Todos nós procrastinamos em alguma situação. Mas qual é a dica principal? Primeiro, entender, né? O autoconhecimento. Eu preciso entender o que está me levando àquela procrastinação. Vou dar um exemplo que eu sempre utilizo em treinamento. Inglês. Às vezes a gente está trabalhando com as equipes, nas lideranças, né? Precisa desenvolver um outro idioma e as pessoas, mas eu não tenho paciência para um outro idioma. E aí eu sempre faço uma pergunta, quem tu seria se tu soubesse um novo idioma? Quem tu seria se o inglês estivesse fluente na tua vida, ou, enfim, o mandarim, seja a língua que for necessária para aquele desenvolvimento profissional? Aí as pessoas param e ficam pensando, nossa, estou começando a entender por que eu procrastino. No momento que a gente tem o autoconhecimento e entende assim, por que eu estou procrastinando uma determinada situação,
A próxima dica é, ok, eu entendo que eu não quero fazer, eu preciso fazer, ou para um desenvolvimento profissional, ou às vezes são questões pessoais, né? A pessoa quer emagrecer, né? Pode ser algumas situações bem simples, assim, do dia a dia. A pessoa entendeu o porquê daquilo, ela precisa dar pequenos passos. E aí tem um livro excepcional que se chama Hábitos Atômicos. Pequenos passinhos. Quando eu quero correr uma maratona, ou correr 5 quilômetros, não adianta nada eu colocar meu tênis e dizer, agora eu vou correr hoje à tarde 6 quilômetros. Por quê? Porque eu não vou aguentar, eu não tenho treinamento para os 6 quilômetros. Agora, se eu pensar, não, eu vou correr 1 minuto e vou caminhar 2 minutos, talvez eu consiga. Então, nesse livro dos Hábitos Atômicos, o autor nos convida a dar pequenos passinhos. Se a gente quer aprender uma nova língua, ao invés da gente se dedicar àquilo 1 hora, 1h30, a gente se dedica 5 minutos, 10 minutos por dia. Faz pequenas trocas, né? Hoje nós ficamos em redes sociais 1 hora, meia hora, 2 horas, né? E eu sempre brinco nos treinamentos. Vai passando gatinho, cachorro, né? Aqueles vídeos. E por que não trocar um pequeno tempo que a gente está utilizando ali com as redes sociais de uma maneira improdutiva por um curso, por um desenvolvimento, né? Com pequenos momentos. Ah, eu procrastino. Então não fica 1 hora fazendo aquilo. Fica 10 minutos. Ah, mas não vai adiantar de nada 10 minutos. Mas 10 minutos ao final de uma semana, todos os dias, é melhor do que nada a semana inteira. A senhora sabe que eu tenho um hábito, porque também eu tenho uma certa dificuldade para a leitura. Parar, me concentrar, ficar ali 2 horas lendo um livro, eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu tenho, aqui não é um merchan gratuito, tá? Eu tenho um aplicativo que é 12min. Ah, muito bom. Esse aplicativo, ele traz resenhas de livros. Eu adoro. Então, todos os dias ali no meu caminho de casa para o trabalho ou para cá, quando eu vim, eu já ouvi ali a resenha do livro do dia. Então, assim, uma essência daquele livro eu já ouvi. Então, já é alguma coisa. É um aprendizado, né? É um aprendizado e às vezes a gente está usando para fazer esse aprendizado. Está no carro, né? Às vezes está no trânsito, o trânsito está complicado. Então, por que não utilizar esses... E olha se utilizar o aplicativo em inglês. Já está aprendendo 2 coisas ao mesmo tempo. Então, a procrastinação, ela tem muito a ver com a questão de se autoconhecer, de entender por que, né, que eu não quero fazer aquilo. E se eu fizer aquilo, o que pode modificar na minha vida? Perfeito, chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco e já que falamos em aprender novas línguas, quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá da ACL Idiomas, que é a nossa parceira aqui do Papo Certo. Agora eu vou chamar um intervalo com os nossos apoiadores Fortus Group e Prime Gourmet e já estamos voltando. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Aqui no Papo Certo a gente traz para vocês sempre um programa inédito falando sobre as diversas áreas do direito,
Hoje sobre empreendedorismo, amanhã sobre saúde e na sexta-feira ou vai ser trânsito, ou vai ser um papo imobiliário, ou vai ser um papo de turismo. Então sigam aí acompanhando a gente no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram, papocerto.com.br. Doutora Luciene Scherer, dando continuidade ao nosso programa, como você decide quando é apropriado dizer não a uma solicitação de tarefa? Esse é um outro desafio, né? Hoje aqui, gestão do tempo é um desafio, né? Porque nós só estamos falando de desafios, né? Primeiro, a questão da procrastinação, estabelecer as prioridades. E agora vem uma questão importantíssima, que é dizer não. E nós temos que entender que sempre que nós temos muitas tarefas, por mais que a gente queira atender todas as tarefas, vai ter um momento e para algumas tarefas nós precisamos dizer não. Vou dar um exemplo. Você foi convidado para um evento. Você não quer ir, não gosta, entende que isso não vai ser produtivo para a sua profissão, mas você tem um amigo que te convidou e você não quer chatear aquele amigo. Você precisa dizer não para esse evento. Por que você precisa dizer não? Porque esse evento ele vai utilizar um tempo, você vai investir um tempo nesse evento que você não entende já e já tem o conhecimento que não vai ser produtivo. Então você precisa dizer não. E no nosso dia a dia, as tarefas elas também são assim. Por exemplo, um cliente que nos telefona, que é um cliente muito querido, que a gente é o nosso primeiro cliente do nosso negócio. E ele nos pede uma tarefa. Você não consegue dizer não para esse cliente, mas você precisa se comunicar com ele e entender qual é o grau de urgência daquela tarefa que ele está te pedindo para que você diga não. Você tem uma equipe, a sua equipe entra na sua sala e diz assim, pode falar? Talvez você tenha que dizer não, não posso falar neste momento, mas olha só, vou abrir a minha agenda, vou abrir aqui ou meu Google Agenda, ou meu Outlook, e vou marcar com vocês um horário que a gente possa falar e que eu possa ter total foco em atenção no que vocês vão me trazer. Isso é produtivo. O que acontece normalmente é que a gente está aqui na frente do computador, a demanda chega, que às vezes são demandas trazidas por pessoas que trabalham com a gente, e a gente nem olha para a pessoa e, pode falar? Posso falar. E você está de olho no computador e a pessoa está aqui do lado falando. O que acontece? Não faz nenhuma coisa nem outra. A pessoa perdeu tempo e você perdeu tempo, Sim. porque ninguém prestou atenção em nada. Faz sentido isso? Claro que faz total. sentido. E, Luciene, como equilibrar as responsabilidades profissionais e pessoais no gerenciamento do tempo? Isso é um enorme desafio, né? Porque hoje dentro das empresas a gente tem conversado muito sobre programas de bem-estar, de produtividade, de saúde. E talvez um grande desafio seja proporcionar esse treinamento na gestão do tempo para as pessoas dentro das empresas. As pessoas precisam entender que ela tem moedas de impacto emocional com as suas tarefas do dia a dia, com a sua família, é a escola dos filhos, são reuniões dentro das escolas, atividades que às vezes tanto o homem quanto a mulher, né, tem que participar no dia a dia, às vezes estão com aquelas tarefas acumuladas junto às tarefas dentro da empresa. Mas aqui eu estou falando de pessoas que têm filhos, mas a gente tem hoje muitos profissionais que cuidam da sua família, que cuidam dos seus pais idosos, né? E que às vezes necessariamente não são os filhos que trazem essa demanda, são pessoas da família que esses profissionais acabam assumindo esse cuidado. Então, trazer esse cuidado para dentro das empresas, né? De como gerenciar essas demandas também é importante. E aí vem uma dica importante. Lembra quando esvazia a mente, faz a lista das tarefas também na sua vida pessoal.
E essa lista das tarefas na sua vida pessoal, eu costumo dar uma dica de fazer gerenciamento de projetos. Essa é uma das técnicas que você indica aí Isso para é uma utilizar da o foco técnica. ali na Então, execução? o que a gente pode fazer? Gerenciar os projetos. Eu tenho o meu projeto pessoal. São as tarefas que eu preciso fazer dentro daquele projeto. E eu tenho o meu projeto profissional, que são as tarefas do meu dia a dia, da minha rotina. O meu projeto pessoal tem determinadas tarefas que eu vou distribuir durante a semana de acordo com a minha prioridade. Então, olha, talvez eu tenha que acordar meia hora antes para fazer esse projeto, essa tarefa pessoal. Talvez eu tenha que me organizar e não ficar tanto tempo olhando episódios de streaming para dar conta dessa tarefa pessoal que eu tenho. Talvez eu tenha que trocar as redes sociais para dar conta dessa tarefa pessoal. Então, da mesma forma que a gente tem a organização das nossas tarefas profissionais, a nossa vida pessoal, ela também tem que ser organizada em tarefas. Uma dica que eu dou é colocar um quadro, né? Em casa tem alguns softwares que podem ser utilizados para isso, vários, né? A gente não fazendo comercial, mas tem vários que são free, né, que podem ser usados. A gente tem Trello, To-Do, né, tem vários que... E a velha agenda? A velha agenda, eu gosto muito da agenda. Eu gosto também. Eu adoro caneta Não e esquece, papel. Eu também. E sabe por quê? Porque quando a gente escreve, o cérebro da gente entende que aquilo vai ser resolvido. Então, é muito importante, inclusive, em termos de neurociência, né, a gente escrever. Então, escrever aquelas tarefas e estabelecer prazos, que é muito importante. Prazos. Eu tenho que resolver uma questão. Estabelecer um prazo, né? Não é uma coisa, eu tenho que resolver e vai ficar aberto aquilo. Não, eu tenho que resolver. O prazo final é dia 30 de março. Mas não põe para o Pronto. dia 30, né? Não põe para o dia 30, porque vai juntar. Tudo no dia 30, daí no dia já 30, vira né? urgência. Tudo vira segunda ou tudo vira final do mês, né? Também não é uma boa ideia. Bom, já que a gente já falou sobre o tempo, agora a gente tem pouco, em torno de um minutinho, um pouquinho. Já não tem mais um minutinho, um pouquinho. Vocês viram como a gente precisa saber fazer a gestão do tempo? Nem deu tempo de fazer a última pergunta para ti. Posso combinar de eu fazer aqui agora e depois a gente passa lá no nosso Instagram? Pode combinar. Então tá, pessoal, entrem lá no nosso Instagram para ter a resposta da última pergunta da Luciene. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço a presença e espero que a gente possa ter contribuído aí com algumas dicas para quem está nos ouvindo. Com certeza. Contribuiu. Agradeço a todos que nos assistiram e quero deixar um abraço grande aqui para o pessoal de São Leopoldo. Bom, vocês já sabem, né? Às quintas-feiras o papo aqui é de saúde. Então, todos estão convidados a assistir o próximo programa inédito amanhã, 20h30. Então, até lá.